Fala galera, professor Françoério Queiroz de volta na área, professor do Sistema Passe de Ensino. Convido vocês a fazermos a questão de número 92, questão de competência 5, habilidade 18. Essa questão, ela fala de blindagem eletrostática, é a parte da eletrostática, né? Aquele primeiro capítulozinho estudado lá na física elétrica, no que tange as características eletrostáticas, tá bom? Campo elétrico, força elétrica, potencial elétrico, trabalho da força elétrica e energia potencial elétrica. Então acompanhe comigo. Em 1836, Michael Faraday desenvolveu o experimento conhecido por gaiola de Faraday. Gaiola de Faraday, que corresponde a uma gaiola de metal carregada por um gerador eletrostático. Então quer dizer que ela está carregada. Lembra que na gaiola de Faraday você tem um condutor, em equilíbrio eletrostático. Nos condutores em equilíbrio eletrostático, as cargas se distribuirão pela superfície externa, né? Se concentrando na região de menor área, quando o corpo ele não for esférico. Portanto, a carga externa é a carga que o corpo está carregado, é o excesso. Internamente ao condutor em equilíbrio não há carga. Consequentemente, o campo elétrico no interior do condutor é nulo. Esse condutor não apresenta diferença de potencial elétrico. Os pontos internos da superfície do condutor estarão a iguais potenciais. Portanto, externamente, nós temos um campo elétrico, diferente de zero. Esse campo que se forma externamente devido ao excesso de cargas elétricas gerará uma proteção daquilo que estiver no interior da blindagem eletrostática ou da gaiola de Faraday. Portanto, ele diz, de alta voltagem, alta tensão e um objeto em seu interior, para provar que os efeitos gerados no interior da gaiola eram nulos. Claro, né? Não tem DDP, não tem carga, não tem campo. Se não tem interação elétrica, é porque esses elementos são nulos. A tensão elétrica é alta, mas não tem diferença de potencial. Veja comigo. Existe um potencial, mas não existe uma diferença de potencial. O que dá o choque é a diferença de potencial. O mesmo acontece quando o condutor não está carregado, mas está imerso em uma região que possui campo elétrico causado por um agente externo. Seu interior fica livre de ações do campo externo e podemos dizer que ele fica blindado. A carcaça da geladeira, a carcaça do computador, a carcaça do estabilizador, né? Os equipamentos elétricos e eletrônicos são protegidos por carcaças metálicas, gerando o que a gente chama de efeito de blindagem. Pode-se citar como exemplo de gaiola de Faraday, lembra? Um avião, ao ser atingido por uma descarga elétrica, os passageiros, a tripulação, não irá sentir nenhum efeito elétrico, porque a carcaça do avião funciona com a blindagem eletrostática ou gaiola de Faraday. Um carro, não é? É o melhor lugar onde você vai estar protegido. Por quê? Porque a carcaça metálica do carro, em equilíbrio eletrostático, funciona como uma blindagem eletrostática. Quem me protege no interior do carro não são os pneus, não é? Que são de borracha, mas a capacidade metálica de proteção. Perfeito? Sendo assim, letra A. O cofre do micro-ondas, constituído por uma superfície emborrachada, não, tem que ser condutora, metálica. O avião, atingido por raios em que as cargas se dissipam pela parte interna, não, parte externa, distribuição pela superfície externa. Uma roupa especial à base de microfios de metal, que geram a proteção contra choques elétricos. Está aqui a letra C, o nosso gabarito. Letra D. O isolamento elétrico dos passageiros de automóvel garantido pelos pneus de borracha. Não, o que me protege de descargas elétricas exteriores é a própria blindagem ou a carcaça metálica do carro. A proteção interna de equipamentos eletrônicos garantida pela existência de materiais de elétrica isolante. Portanto, C
sede certo. Aquele abraço.